Me chamo Fabrício Nogueira e hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente da habitual. Hoje a gente não vai falar da parte de proteção ativa em si, do combate, a gente trata muito sobre isso, mas hoje, não diferente, não distante dessa importância e talvez até mais importante, quando a gente trata ainda o fogo ainda nas primeiras fases, ali na fase inicial, hoje a gente vai tratar sobre compartimentação. É um item muito importante, tem sido mostrado em alguns estudos, algumas orientações no mundo inteiro falando da compartimentação e do uso do sprinkler como base primordial, principalmente para edifícios altos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre hospitais, com essa convidada nossa, e eu vou chamar aqui agora a Camila Goelo, para conversar um pouquinho com a gente e a gente trocar um pouquinho essas informações. Camila, eu abri esse espaço aí para você mesmo se apresentar. Me fala um pouquinho da sua formação, da tua especialização. Fala um pouquinho de você. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Fabrício. É uma honra estar aqui participando. Vou falar um pouquinho sobre mim. Minha formação é arquitetura. Eu sou formada pelo Mackenzie. Tenho pós-graduação, especialização em marketing. E atuo já há 8 anos na Hilt do Brasil. Para quem não sabe, a Hilt hoje é uma das maiores empresas fornecedoras de sistemas de Firestop, falando mundialmente. E eu também participo de vários comitês, várias associações, escrevo em algumas revistas, tem vários artigos técnicos, ministro palestras nos corpos de bombeiros do Brasil todo, e compartilho conhecimento em vários webinars, vários eventos presenciais e agora no formato online, e participo também do CB24 na confecção de normativas junto à ABNT. Isso é bacana, você falou de comissões, eu logo lembrei do Comitê Brasileiro 24, do CB24. Me fala um pouquinho do seu trabalho lá, o que você trabalha, em qual área específica, qual a norma que você atua especificamente? Então, o CB24 é o comitê responsável pela elaboração e revisão das normativas ligadas à segurança contra incêndio. Então, hoje nós estamos trabalhando nas normas 16944, então é um conjunto de normas específicas sobre selagem corta-fogo, então ela é dividida em algumas partes. Existe a norma de testes, que foi recém-publicada o mês passado, tem a norma de selagem corta-fogo, que vai falar sobre requisitos, a norma sobre juntas, vamos ter uma parte também falando sobre comissionamento. Então é um trabalho bastante importante que vai mudar e deixar a parte da segurança contra incêndio, a selagem corta-fogo, de uma forma muito mais evidenciada, de uma forma muito mais clara, para que todos consigam entender e fazer o cumprimento realmente das exigências e tornar as edificações mais seguras. Legal, Camila, legal. Como eu falei, é uma área bem, assim, é uma área de arquitetura, né, mas eu sempre insisto muito isso com meus alunos, essa questão da importância da arquitetura, da pré-ocupação, mas também da pós-ocupação, do que a arquitetura pode fazer pela uma edificação, pela segurança contra incêndio dessa edificação. Você falou também da questão da silagem, e eu pensando nesses dois pontos, né, a compartimentação, a arquitetura, e vem logo na nossa cabeça a questão da pré-ocupação e da pós-ocupação, antes da edificação ficar pronta para uso, e depois, no momento que essa edificação já está pronta e ela está sendo utilizada. Hoje, primeiro assim, Camila, me fala o que é, você vai trazer uma apresentação para a gente, né, do Firestop, mas é possível implementar alguma coisa ainda depois da edificação estar pronta, dela estar sendo utilizada ou não? Tem que ser pensado antes da edificação ficar pronta? É importante que todas as medidas de segurança contra incêndio sejam sim pensadas na fase de projeto, né? Isso é essencial. Porém, a selagem corta-fogo, ela é uma parte da compartimentação, uma parte essencial da compartimentação. E ela precisa existir em todas as fases da edificação. Mesmo no primeiro momento, quando se obtém um AVCB, então você precisa ter
todos os andares, todas as áreas compartimentadas devidamente, para que o edifício comece a funcionar já com essa medida de segurança preventiva. E eu vou explicar aqui durante a apresentação também que o selo corta-fogo, ele eventualmente, e é muito comum que aconteça, que ele pode ser danificado durante o uso da edificação, porque toda vez que você passa novos cabos pelos shafts, novas tubulações, esse selo é danificado. Então, toda vez que existem esse tipo de manutenção, é necessário que se faça a recomposição do selo corta-fogo. Então, essa parte da compartimentação, ela não é uma coisa estática, que você fez a primeira vez e ela vai ficar eternamente funcionando. Ela precisa ser sempre revista, sempre precisa estar no escopo das equipes de manutenção, para que toda vez que existir um dano no selo, ou alguma avaria, esse selo ele seja recomposto, e os sistemas que a gente vai apresentar aqui são facilmente recompostos, isso não representa nenhum transtorno, e é necessário que ele sempre esteja intacto. Legal, Camila, legal. Eu vou abrir aqui já a tela para sua apresentação, você fica à vontade, tá? Camila, a casa é sua, passa aí pra gente esse conteúdo que a gente precisa, e é tão difícil de ser alcançado ainda nas escolas, né, de formação, de qualificação, e por isso, assim, tem um valor, né, tem um valor enorme, imenso. Mais uma vez aí, a casa é sua, fique à vontade, eu vou liberar aqui a sua apresentação. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a apresentação. Sem compartimentação, não há resgate. A gente vai focar hoje na segurança contra incêndio em hospitais. Antes de mais nada, vou falar rapidamente sobre a Hilt do Brasil. A Hilt hoje é a maior produtora de sistemas e soluções de fire stop no mundo. Ela foi fundada em 1941 em Liechtenstein, que é um principado do ladinho da Suíça. Ela atua hoje em mais de 120 países e tem mais de 30 mil colaboradores. A Hilt, como um todo, tem um compromisso muito grande em salvar vidas, proteger ativos e garantir a segurança das edificações. Nós temos soluções inovadoras, serviços e softwares e sistemas com aprovações internacionais, testes nacionais e participação ativa em comitês de selagem corta-fogo, tanto no Brasil quanto no mundo todo. E uma equipe completa, especializada, tanto de engenharia quanto vendedores técnicos, que dão todo o suporte aos nossos clientes, tanto em obra quanto nos escritórios. Vamos começar, então, falando sobre quais são os riscos de incêndio em um hospital. Perdas de vidas humanas, parada de atendimento, credibilidade da instituição e responsabilidades civis e criminais. Seja qual for o risco que se corre, o preço ele sempre vai ser alto demais. Ninguém quer ter a sua instituição hospitalar sendo relacionada com uma imagem como essa, com pessoas que foram resgatadas da situação de incêndio, colocadas na calçada, uma situação de pânico, uma situação de tragédia. Esse é um ponto bastante importante. Vamos entender aqui com um caso real que aconteceu em 2019, um incêndio num hospital, onde a gente consegue observar todas as fases de incêndio, todos os erros e o que poderia ter sido evitado para que essa tragédia não fosse tão grande. Eu vou dar o play aqui e vamos assistir essa reportagem aqui bastante interessante. Uma lâmpada desliga e no canto esquerdo, onde está o gerador, vemos as faíscas de um curto-circuito logo antes de a energia cair. A luz cai em todo o prédio. Quando volta, 8 segundos depois, nas 2 câmeras próximas ao gerador, só se vê fumaça. A funcionária que está no almoxarifado vê fumaça entrando e sai da sala. Há um clima tenso no primeiro andar, com pessoas correndo, mas outras não têm ideia do que está acontecendo. Naquele momento, na tesouraria, já tomada pela fumaça, 2 homens retiram objetos de dentro dos armários e saem. A sala fica no térreo, em cima do gerador. Em frente ao almoxarifado, médicos e enfermeiros olham a fumaça entrando, mas ninguém aparenta estar se preparando para deixar o prédio. Enquanto eles estavam calmos ainda no subsolo,
a fumaça já estava atingindo os andares superiores. Já era motivo de ter acionado um alarme e já ter feito a evacuação daqueles andares que já estavam sendo tomados pela fumaça tóxica. As câmeras sofrem interferência, mas dá para ver o volume de fumaça se intensificando no subsolo. 8 minutos se passaram. Nesse tempo, as câmeras não mostram nenhum sinal de alarme, de tentativa de retirar os pacientes, de explicar aos funcionários que uma situação de risco estava em andamento. E às 17h53, a câmera do almoxarifado revela a fumaça preta, densa, por alguns segundos. É a última a se apagar. Aqui começa a tragédia. Então aqui a gente consegue observar uma série de erros que aconteceram. O incêndio, ele começou no subsolo dessa edificação hospitalar e muito rapidamente, por não ter a selagem corta-fogo, por não ter a devida compartimentação, essa fumaça invadiu rapidamente todos os outros andares. Então todos os esforços de resgate das pessoas foram prejudicados pelo acúmulo de fumaça. A fumaça do incêndio, ela é sempre tóxica. Então, muito antes das pessoas serem atingidas pelo calor ou serem atingidas pelo fogo propriamente dito, a fumaça já asfixiou, já invadiu todos os ambientes e as pessoas têm muita dificuldade de respirar, de escapar, a brigada de incêndio de fazer qualquer resgate. Então, por isso que a gente leva a informação de que a compartimentação é um item fundamental. Se ela não tiver sido instalada da maneira adequada, se o selo não tiver totalmente íntegro, intacto, não adianta muitas vezes você ter toda uma equipe de brigada, uma equipe de resgate, porque esse trabalho vai ser realmente muito prejudicado. Quando a gente fala em incêndio em hospitais, é necessário uma atenção especial, porque as edificações hospitalares, elas têm muitos equipamentos eletromédicos, ar-condicionado, serviço de hotelaria 24 horas e muitos materiais combustíveis, como roupa de cama, produtos químicos, etc. E o tempo de evacuação em um hospital é muito maior do que em qualquer outro tipo de edificação, porque os ocupantes, eles não estão no seu estado de alerta normal. Os ocupantes, eles estão debilitados, acamados, sedados. E com certeza, hoje a gente está enfrentando a questão da pandemia e a superlotação nos hospitais só vem agravar esse cenário. Então, quando a gente fala em segurança contra incêndio, a questão hospitalar, os edifícios hospitalares, eles têm que ter uma atenção maior do que qualquer outro tipo de edificação. Uma coisa bastante interessante que eu sempre pergunto quando eu ministro as palestras, quando eu faço essa apresentação, é quanto tempo você precisa para fazer a evacuação no seu edifício hospitalar em caso de incêndio? E as respostas são as mais diversas. Teve uma vez uma resposta bastante interessante que a pessoa responsável pela segurança contra incêndio no hospital me disse: eu fiz um simulado e no meu hospital eu consegui fazer a evacuação em 15 minutos. Puxa, excelente! 15 minutos para você fazer a evacuação de um andar é um tempo bastante bom. Só que aí a gente leva para duas perguntas. Primeiro, será que 15 minutos é um tempo suficiente? E será que 15 minutos foi num andar onde as pessoas estavam debilitadas, onde as pessoas estavam acamadas, ou foi em algum andar administrativo, onde as pessoas tinham a possibilidade de escapar com as suas próprias pernas pelas rotas de fuga? Uma coisa que as pessoas não sabem é o tempo de propagação do incêndio. Muitas vezes elas imaginam que a partir de um foco você tem um tempo aí relativamente grande para fazer o combate, para tomar todas as medidas. E, na verdade, a propagação do incêndio ela é muito mais rápida do que a maioria das pessoas imagina. Eu tenho aqui um vídeo que ilustra a propagação de incêndio numa sala. Aqui, obviamente, é um simulado, mas ele reproduz aí a curva de incêndio
que é tida aí nas normativas, então a gente consegue enxergar a temperatura do ambiente versus o tempo. E vamos entender como é que é essa dinâmica do incêndio aqui de uma forma prática. Tenho aqui um foco, 19 graus Celsius, 21 graus Celsius, uma temperatura amena. Eu já vejo um volume de fumaça extremamente grande. Como eu disse, a fumaça do incêndio é sempre uma fumaça tóxica. 3 minutos de incêndio. Já sobre 4 minutos de incêndio, 300 graus. Já pula para 600 graus. E antes de 5 minutos, eu já tenho 800 graus e uma situação ali de incêndio generalizada. Então, imagina só, quando eu faço um simulado e acho que um tempo de evacuação de 15 minutos tá ok, eu posso dizer com segurança que, se eu não tiver a compartimentação da maneira adequada, esses 15 minutos você vai ter aí problemas bastante sérios e uma tragédia pode acontecer. Porque em 5 minutos a fumaça já é extremamente densa e a temperatura de 800 graus Celsius que impede aí a sobrevivência e prejudica demais, impede o resgate também. E o que eu posso fazer para evitar essa propagação do incêndio? Nada mais do que a compartimentação. A compartimentação, ela é um conceito básico que aparece em toda a legislação e todas as normativas, tanto no Brasil quanto no mundo. A compartimentação nada mais é do que você garantir que, se o incêndio acontecer na edificação, ele vai ficar contido numa determinada área. E é necessário que ela exista, dependendo do tipo da edificação, do uso, número de andares, é necessário que você tenha a compartimentação horizontal, onde as pessoas vão ficar confinadas a um determinado local sem serem atingidas por fumaça, e que desse local elas consigam escapar com segurança pelas rotas de fuga, e também a compartimentação vertical, que é o impedimento da passagem da fumaça e do fogo e dos gases tóxicos de um andar para o outro. Aqui, esse desenho representa também como é que isso é feito. Então, aqui eu chamo de áreas de refúgio, né, onde as pessoas vão ficar em segurança no momento do sinistro e elas consigam escapar sem pânico e com um tempo mínimo aí de 2 horas pelas rotas de fuga. Então, se eu não tiver as medidas de compartimentação, a fumaça ela vai se espalhar e eu vou ter um tremendo caos dentro da edificação, com pânico e condições de resgate extremamente prejudicadas e possivelmente tragédias como a gente tem visto aí constantemente. Esse vídeo aqui ilustra também a questão da compartimentação e ele mostra claramente o que eu preciso fechar, né? Ele fala bastante sobre a selagem dos shafts. Vamos dar o play aqui, vai ficar bastante claro. Além da compartimentação horizontal, é necessária a vertical, que fez falta esta semana no Hospital Badim, como aponta o autor de um manual de segurança em hospitais editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aparentemente, fumaça subiu do subsolo para os demais pavimentos. Isso indica que, em algum momento, a compartimentação vertical falhou. Aqui, um exemplo de por onde a propagação na vertical pode acontecer e de como evitar isso. O que é o shaft? São aberturas na laje em que a gente necessita para a passagem das instalações. Hospitais têm vários desses shafts, dessas aberturas, porque são muitos os tipos de instalações. Por exemplo, gases medicinais, sistema de ar-condicionado, um sistema de energia diferenciado. Todos os shafts precisam ser vedados. A chama do andar de baixo não pode atingir o andar de cima. O andar de cima ele tem que ter tempo suficiente para poder se deslocar até as rotas de fugas e todo mundo sair com integridade física. E aqui também mostra como é que é essa propagação de fumaça e a reação dos selos corta-fogo impedindo
a propagação da fumaça nas áreas, aqui, nesse caso, hospitalares. Então, aqui a gente vê a fumaça acontecendo, ela penetra por toda e qualquer abertura da edificação, aberturas muitas vezes que a gente nem se lembra que elas existem, e invade aí toda uma ala de forma extremamente rápida. Eu tenho detector, eu tenho sprinkler, mas a fumaça ela já invadiu todas as áreas. E eu só consigo conter essa fumaça através da devida selagem corta-fogo. A selagem corta-fogo são sistemas que vão reagir de diferentes formas, dependendo do local onde ele está aplicado e o fim a que ele se destina, impedindo totalmente a passagem de gases quentes, gases tóxicos e fogo para as outras áreas compartimentadas. Uma coisa bastante importante é que as normas e as legislações brasileiras, elas são bastante claras quando elas falam sobre a necessidade da compartimentação e da selagem corta-fogo. Então, a gente tem, desde o decreto estadual, que fala da necessidade da compartimentação vertical, da compartimentação horizontal, a instrução técnica dos corpos de bombeiros também falam claramente que quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinados à passagem de instalação elétrica, hidrossanitária, telefônica e outras, que permita a comunicação entre os pavimentos, devem ser seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo. Então, aqui está bastante claro a necessidade dessa selagem de uma forma de prevenção, de uma forma para prevenir realmente o alastramento do fogo e da fumaça em todos os andares. E a mesma coisa também quando você tem aberturas existentes em paredes de compartimentação. Então, é necessário fazer a correta vedação, tanto verticalmente quanto horizontalmente, através dos selos corta-fogo. Os selos corta-fogo, eles precisam ter características específicas para que eles tenham um desempenho adequado e a comprovação de que eles realmente vão funcionar numa situação de incêndio. Existem também, dentro das instruções técnicas, informações, por exemplo, a respeito da necessidade dessa selagem corta-fogo também em edificações existentes, né? Muitas vezes as pessoas acham, puxa, eu atuo num hospital ou a minha edificação ela foi construída em 1900, em 1820, que seja, então é anterior à instrução técnica, anterior às normativas, eu não preciso fazer a selagem corta-fogo. Na verdade, isso é um grande erro, porque a recomendação, a legislação dos corpos de bombeiros, ela é bem clara com relação a algumas medidas que precisam ser cumpridas, independente do ano de construção da edificação. E a selagem dos shafts e dos dutos de instalação, ela é obrigatória para qualquer edificação, independente do ano em que ela foi construída, sendo superior, uma altura superior a 12 metros, ela precisa existir. Então, existem certas medidas que são inegociáveis, elas independem totalmente do ano de construção da edificação. Existe também um outro mito bastante importante da gente relatar, dizer, puxa, eu não preciso fazer a selagem nos shafts, porque eu vou fechar esse shaft com uma parede, então eu não preciso fazer a selagem. É correto isso? A gente precisa analisar, por quê? Muitas vezes as pessoas imaginam que colocar uma parede simples na frente do shaft, você está isento de fazer a compartimentação, de fazer a selagem. Para você trabalhar com esse tipo de instalação, que são as chamadas prumadas enclausuradas, essa parede, ela precisa ter a comprovação de desempenho, comprovação de que ela é uma parede corta-fogo. E não é só uma paredezinha, uma parede de madeira, muitas vezes, uma chapa de gesso que se coloca na frente, que vai tornar essa parede corta-fogo. Então, existem testes onde você precisa comprovar, né? Então, a parede, ela precisa ter sido testada de acordo com a NBR 10636
e se ela tivesse passar nesse teste e foi comprovada que ela é uma parede de compartimentação, aí sim ela pode ser usada para fechar esse shaft. E aí eu fico isento da selagem, mais ou menos. Por quê? Mesmo que eu feche a frente desse shaft, toda vez que eu tenho as ramificações das prumadas, eu preciso fazer a selagem também em todas essas aberturas. Porque a fumaça, ela pode vir do shaft, passar por dentro dessa parede e entrar no hall, entrar na edificação onde as pessoas estão, através dessas pequenas aberturas aqui nessas ramificações das prumadas. Então, tomar muito cuidado quando a gente trabalha com prumadas enclausuradas, né? As medidas, elas têm que ser seguidas à risca para que eu não tenha erros, acho que eu estou protegido e, na verdade, eu não estou. Existem também recomendações bastante fortes no Manual de Segurança da Anvisa, que fala claramente da necessidade da compartimentação, e existe também a NBR 16651, que é uma norma de proteção contra incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde. Essa norma, ela fala claramente a necessidade da compartimentação horizontal através de selos corta-fogo e sistemas intumescentes corta-fogo, e a compartimentação vertical da mesma forma, através de selos, selagem perimetral corta-fogo, que é a selagem das fachadas, e sistema intumescente nas tubulações hidrossanitárias. Isso a gente vai ver no detalhe aqui no decorrer da apresentação. Quando a gente fala de sistemas de selagem, muitas vezes as pessoas vêm à mente sistemas intumescentes, né? E acabam relacionando tudo que é selo corta-fogo ou proteção contra incêndio a sistemas intumescentes. E, na verdade, existem 3 características aí que os selos eles podem ter. A primeira característica são os selos ablativos. O que são os selos ablativos? A característica ablativa significa que ele vai ter uma reação quando em contato com o calor do fogo e vai dissipar um vapor de água e resfriar o sistema onde ele está instalado. Já os sistemas intumescentes, eles vão expandir quando em contato com o calor do fogo e fechar uma abertura onde ele está inserido. E por último, o sistema elastomérico, que o próprio nome já diz, vem de elástico, que são materiais, são sistemas com alta capacidade de movimentação. Então, eles são usados em fachadas, como a gente vai ver aqui, e juntas também. Então, ele vai permitir a movimentação estrutural da edificação sem que haja o rompimento desse selo. E cada uma dessas características, ela é apropriada para determinados usos, né? Então, dependendo do tipo de abertura, dependendo do tipo de situação, a gente vai optar por sistemas ablativos, intumescentes ou elastoméricos. Aqui a gente mostra bem claramente o que eu preciso levar em consideração quando eu faço o fechamento com selagem corta-fogo nos shafts, né? Então, aqui, as 2 principais aplicações e que eu preciso ter bastante atenção. O primeiro são os fechamentos dessas aberturas de shafts, como a gente viu no vídeo, né? Esses fechamentos, eles precisam ser feitos com sistemas adequados, com sistemas certificados. O mais indicado são sistemas ablativos. Os sistemas ablativos, eles são compostos por uma placa de lã de rocha, como a gente vê aqui. Em volta e em cima dessa placa é colocada essa pintura ablativa. O sistema corta-fogo, para médias e grandes aberturas, ele é composto por esses 2 elementos. Então, a placa de lã de rocha, ela vai fazer a contenção do calor do incêndio. Porém, a placa de lã de rocha, mesmo que ela seja super densa, ela é sempre um material fibroso. Portanto, ela não vai fazer a contenção da fumaça. Por isso que eu preciso que em cima dela eu tenha um sistema que vá fazer aí, vai segurar a fumaça. A pintura ablativa, o que a gente tem aqui, tem nessas ilustrações, nessas fotos, é o CP670. Então, essa é uma pintura que vai fazer de uma forma aí certificada, uma forma testada, com comprovação de que no momento do incêndio não vai passar
qualquer fumaça por essa abertura, por esse shaft. Ele vai estar assim totalmente estanque. E uma característica que eu gostaria de destacar, de extrema importância, é que esse selo, ele precisa ter a característica autoportante. Depois eu vou mostrar algumas fotos que vai ilustrar melhor o que eu estou dizendo. O selo, ele precisa ter comprovação de que, no momento do incêndio, ele vai ficar intacto, ele não vai cair do vão. E quando eu tenho qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de suporte na parte de baixo desse selo, esse suporte, ele normalmente não tem a resistência contra incêndio. Então, muitas vezes as pessoas usam suportes metálicos, suportes, já vi suportes plásticos, inclusive, para segurar o selo corta-fogo. No momento do incêndio, a gente viu que 800 graus Celsius, 5 minutos já chega a 800 graus Celsius, essa tela ela vai se deformar, vai cair e o selo corta-fogo vai cair inteiro. Então, é primordial que o sistema, para fechamento de médios e grandes vãos, principalmente, tenha uma característica autoportante. Só que não basta eu fechar somente esse vão e deixar todas essas tubulações de material combustível sem nenhuma proteção. Por quê? Eu estou protegendo essa abertura, mas o fogo ele vai consumir muito rapidamente essa tubulação de PVC e eu vou ficar com a abertura ali e permitir que a fumaça invada os outros andares. Então, além desse fechamento na parte do vão, eu preciso também garantir que esse tubo, que essa abertura deixada pelo tubo, quando ele derrete e cai do vão, seja também fechado. Eu consigo isso através de fitas e colares intumescentes. Então, a característica intumescente é a seguinte: ele vai, em contato com o calor do fogo, ele vai expandir e vai fechar a abertura onde ele está inserido. Esse vídeo mostra claramente como é que funciona esse sistema. Então, aqui a gente vê claramente que o tubo ele foi consumido pelo fogo e, ao mesmo tempo, a fita entrou em ativação por reação em contato com o calor e começou a expandir e fechar a abertura onde ela está inserida. Então, é necessário, em shafts, eu ter essas duas medidas, o fechamento do vão com a pintura ablativa e também o fechamento através de fitas ou colares intumescentes. E uma terceira aplicação, que também é muito importante, quando eu tenho situações de fachadas cortina, seja ela pele de vidro ou outro tipo de revestimento, sempre que eu tenho esse vão entre a fachada cortina e a minha laje de piso, eu fico ali, pelo método construtivo, eu sempre tenho ali um vão, uma abertura. E esse vão também precisa ser selado. Não adianta eu fazer só a compartimentação dos shafts e se eu tiver uma situação de fachada cortina, eu deixar esses vãos abertos porque eu perco a compartimentação da mesma forma. E nesse tipo de situação, eu entro com sistemas elastoméricos. Por quê? Esse tipo de fachada, ele tem uma movimentação estrutural da edificação de expansão e de contração constante. É como se fosse uma grande junta, né? Chamado de juntas perimetrais. São grandes juntas aí que dão uma volta na edificação toda. Então, é preciso também fazer o preenchimento dessas aberturas através de sistemas de selagem corta-fogo.
E esses sistemas, eles são elastoméricos, então eles vão acompanhar essa movimentação sem ocasionar no rompimento do selo. Então eu tenho aqui, nesse esquema, a fachada, a laje, eu entro também com a lã de rocha, e aqui o revestimento elastomérico, fazendo totalmente a vedação. Aqui tem um vídeo que mostra, obviamente que isso não é uma fachada, mas ele mostra o poder de elasticidade desse sistema. É um teste de ciclo que a gente desenvolveu e que mostra que ele não vai se romper, aí não importa a quantidade, a intensidade, ele se mantém intacto. After curing completely, is administered to the 500 cycles. This particular test here shows, similar to our UL listing, the 50% compression and extension. And you can note how well the material is adhering to the underside of the metal deck and the gypsum. E aqui, algumas patologias que eu gostaria de fazer um alerta para todos vocês. A gente enxerga aqui esse sistema que, infelizmente, ainda é bastante usado nas construções, mas que eles não servem como selos corta-fogo, que são sistemas à base de vermiculita ou argamassa refratária. Por quê? Esses sistemas, eles são colocados em cima da lã de rocha e, por eles serem à base de água, eles vão ter trinca. Depois de curado, eles vão invariavelmente abrir trincas. E a fumaça, ela vai passar, como eu disse, a lã de rocha é um material fibroso, então a fumaça passa por ele, e quando chega na superfície, eu não tenho um selo, realmente, eu não tenho nada que vede. Eu tenho, sim, essas aberturas, essas frestas, então a fumaça passa por essas frestas, contaminando totalmente o outro ambiente. Então, esses sistemas rígidos, eles invariavelmente vão abrir trincas e você não está fazendo a compartimentação da maneira correta. Uma outra característica, para reforçar, eu mencionei anteriormente, são sistemas apoiados em telas metálicas ou mesmo telas plásticas, como essa segunda foto. A gente viu que em 5 minutos o incêndio chega a 800 graus e essas telas elas não vão ter resistência alguma. Elas vão se deformar e o selo cai junto, perdendo totalmente a compartimentação. E não existe nenhum tipo de pintura intumescente que eu possa passar nessas telas e que vai torná-las resistentes ao fogo. O que existem, sim, são determinadas pinturas que são usadas em estruturas de aço, né, estruturas metálicas que têm uma determinada parede, que tem uma certa robustez. Não tem nenhum tipo de pintura que eu coloque nessas telas que são finas, que tem pouca resistência, nenhuma aprovação corta-fogo, e que essa pintura vai fazer aí um certo milagre e vai tornar elas resistentes a essa temperatura de incêndio. Então, muito cuidado, se eu olhar o meu selo corta-fogo por baixo e tiver esse tipo de tela, eu tenho que ter um alerta aí bastante grande. Olhei o meu selo corta-fogo por cima e vi qualquer trinca, pode descartar, porque o seu selo não está vedando da maneira como tem que ser e você não está protegido. Um outro ponto bastante importante é o uso de 2 sistemas, que é a espuma de poliuretano e o gesso rosa drywall rosa. O gesso rosa, o drywall rosa, ele pode ser usado em determinadas configurações, se não me engano são 4 placas do gesso rosa de um determinado tipo, para paredes corta-fogo. Isso é previsto, inclusive, em algumas ITs. Mas não existe nem no Brasil, nem no mundo, qualquer certificação que comprove o desempenho do drywall rosa sendo usado na horizontal, como selo corta-fogo. Um outro item é que você não tem como fixar esse selo corta-fogo, provavelmente você vai precisar de suportes, como a gente apresentou no slide anterior. E uma outra coisa muito perigosa é o uso de espumas de poliuretano, como mostra essa foto. A espuma de poliuretano, para quem não sabe, quando em contato com calor, emite um gás cianídrico. E o gás cianídrico, quando inalado, impede o transporte de oxigênio pelos glóbulos vermelhos, fazendo com que a pessoa perca os sentidos em poucos segundos, ocasionando em morte pela inalação do gás ou em decorrência do incêndio.
A gente teve um caso no CT do Flamengo, onde os aparelhos de ar-condicionado tinham sido fixados com esse tipo de espuma e alguns jovens faleceram dormindo, não tiveram nem a chance de escapar de dentro do container por inalação dessa fumaça, desse gás cianídrico que foi emitido pela espuma de poliuretano quando em contato com o incêndio. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de material. Ele não é material para ser usado aí no fechamento de shafts. Existe um outro material bastante preocupante também, que é o uso de mantas cerâmicas. Também é usado na selagem corta-fogo, mas esse é um material que foi classificado pelo Ministério da Saúde, pelo INCA-IARC, que é o Instituto Nacional do Câncer, como cancerígena. Então, ela, com esse potencial cancerígeno, ela não é recomendada para ser usada, na verdade, ela é proibida de ser usada como selo corta-fogo por conta dessa característica. Então, tomar muito cuidado com esse sistema também. Como eu mencionei, muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acham que só uma placa de lã de rocha vai fazer a contenção, aí vai servir como selo corta-fogo. Na verdade, não, né? Então, se eu não tiver nenhum selante, se eu não tiver uma pintura ablativa nessa parte superior, a fumaça passa pelos veios da lã de rocha, mesmo que seja uma lã de rocha super densa, encontra o caminho e invade as outras áreas, aí contaminando com fumaça e gases tóxicos. E aqui, tubulações sem nenhum tipo de proteção. Eu preciso ficar muito atento para esse tipo de situação, porque o tubo vai derreter, a fumaça vai passar e invadindo todos os andares. E aqui, falando de fachada, como a gente viu, o selo da fachada também precisa ter a característica autoportante, precisa estar totalmente íntegra, estanque. Aqui nessa fachada foi usado um sistema rígido, a gente consegue ver claramente aqui essas frestas, essas trincas, a fumaça passa por essas trincas, e não é um sistema autoportante esse aqui, a gente vê esses L's metálicos aqui, né, de alumínio, que em contato com calor eles vão se deformar e todo o selo vem abaixo. Então era isso que eu queria compartilhar com todos. Fica aqui os meus contatos, fiquem à vontade se alguém quiser tirar dúvida, se alguém quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer apoiá-los. Pronto. Obrigado, Camila, mais uma vez. Muito aprendizado em pouquíssimo tempo. Camila, eu queria bater mais um papo aí com você antes da gente finalizar. É assim, ó, vamos pensar na figura do engenheiro de segurança do trabalho que está num prédio, trabalhando no hospital, nesse caso, né, no nosso caso. E ele pegou aquela edificação, essa edificação está toda pronta, e ele quer checar que tipo de selagem tem no prédio dele. Como que ele consegue fazer isso, Camila? Existe um método? Qual é o método prático mesmo? Como que ele faz isso? Vendo que a gente, às vezes, não consegue checar isso muito bem no projeto, né, Camila? Exatamente, mas é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Essa checagem de forma visual, ela é bastante eficiente. Então, se a pessoa abrir as instalações e olhar o shaft, ela precisa detectar o seguinte: olhou o shaft, ele não pode ter nenhuma trinca, ele não pode ter nenhuma fresta, ele não pode ter nenhuma avaria. Ele tem que estar completamente intacto. E eu preciso olhar o selo corta-fogo também pela parte de baixo. Ele não pode ter nenhum apoio, ele não pode ter nenhum suporte, ele precisa ter a característica autoportante. Então, é muito fácil você fazer essa checagem, não precisa entender muito tecnicamente do que é ablativo, do que é intumescente, enfim, esse seria um segundo passo, mas o importante é fazer primeiramente essa verificação. Então eu recomendo que todos os engenheiros de segurança, técnicos de segurança, façam essa verificação, primeiramente visual. Só nessa primeira checagem, provavelmente ele já vai encontrar aí algumas irregularidades e que podem ser consertadas, podem ser substituídas de maneira bastante fácil e simples.
Ok. Camila, então assim, a gente tem os requisitos mínimos, né? No caso de São Paulo especificamente, quais as normas que a gente tem que olhar para a gente saber também se nossa edificação está adequada dentro de requisitos mínimos? E depois, qual a norma que ele precisa consultar também para orientar a edificação nessa compartimentação? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala em legislação, aqui em São Paulo é a IT 09, que é específica de compartimentação vertical e compartimentação horizontal. Lá vai ter toda a orientação e a exigência para que todas as passagens de shafts e passagens entre paredes de compartimentação sejam seladas. E lá tem também a exigência da proteção das tubulações de material combustível. Então, e também, como eu mencionei, a IT 43, em caso de edificações existentes. Então, você consegue, nas próprias ITs, obter todas essas informações e fazer o cumprimento delas da maneira adequada. Com relação a normativas, eu recomendo, se você estiver falando de hospitais, recorrer a 16651, que é a norma de segurança contra incêndio em edificações assistenciais de saúde. Lá também tem essa recomendação. Se eu estiver falando de outro tipo de edificação habitacional, por exemplo, existe a 15575, que é a norma de desempenho, que também tem essas recomendações. Então, o que não faltam são recomendações e não faltam também legislações que são bastante claras nessas exigências. Tá certo. Camila, abriu muito minha mente nessa questão de compartimentação, de selagem. Eu lembro também, assim, no meu trabalho, lá no iniciozinho, né, a gente tinha uma preocupação muito grande com os shafts, esse fogo subindo de uma edificação para outra. Então a gente pensava lá na porta corta-fogo, mas o nosso shaft, nesse caso, eu lembro que ele tinha a grade com ferros e a gente não sabia dessa tecnologia. Até aquele momento a gente não sabia que tinha que selar, a gente tinha que compartimentar um andar do outro. Então era uma preocupação nossa essa fumaça que ia subir, mas a gente nunca tinha pensado, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, que assistiram esse vídeo, tinham pensado que existia de fato uma proteção que poderia ser colocada nessa compartimentação, essa compartimentação horizontal. Camila, te agradecer mais uma vez, assim, foi uma bela explicação, uma ótima explicação, e me tirou muitas dúvidas, com toda certeza, a respeito da compartimentação horizontal e a vertical também, mostrando a importância dessa tecnologia especificamente, né? Obrigado, Camila, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar esse conhecimento e fico à disposição para quem precisar entrar em contato, precisar de um auxílio, um apoio, eu fico totalmente à disposição. Muito obrigada. Tá certo, Camila. Um abraço mais uma vez, muito obrigado.